Olá pessoal, vamos com mais um vídeo para o canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza. E no vídeo de hoje eu vou atender mais um pedido aqui de uma seguidora. E dessa vez será o pedido da Veronice Franca. Ela pediu para poder eu estar fazendo um vídeo falando o porquê que eu decidi cultivar as minhas orquídeas todas na cerâmica. Então pessoal, como vocês sabem, e eu estou sempre falando, eu cultivo as minhas orquídeas na cerâmica pelos seguintes motivos. Então fiquem comigo até o final deste vídeo, que eu estarei relatando aí cada um desses motivos. Ah, pessoal, e lembrando aqui sobre a rifa. A rifa já completou os bilhetes, mas eu estou terminando de receber aí o pagamento dos bilhetes. Ainda tem alguns poucos para poder eu terminar de receber, e quando eu receber todos os bilhetes, aí sim eu vou sortear a rifa. E assim que eu sortear, publicarei aqui no canal e também tentarei entrar em contato aí com o ganhador. Sem mais enrolação, pessoal, vamos lá para de fato o que nos interessa, que é responder aí o questionamento da Veronice Franca. Um grande abraço para você, Veronice Franca, e que de repente também possa ser aí uma curiosidade de outros seguidores, principalmente aqueles que estão chegando agora, porque quem me acompanha aí há mais tempo já sabe o porquê que eu cultivo as minhas orquídeas na cerâmica. Então, pessoal, vamos lá, né? O primeiro motivo pelo qual me fez eu cultivar as minhas orquídeas na cerâmica foi o seguinte. Aqui na minha região, eu moro na Bahia, e vocês sabem que a região Nordeste é uma região muito seca. E aqui onde eu moro, aqui na Bahia, é uma região semiárida. Na verdade, o município onde eu moro é uma área de transição entre mata e caatinga. Eu moro aqui já numa área de transição. O município fica numa área de transição. Então, uma parte do município já é mata e a outra parte do município, na qual eu moro, é semiárido. Então, aqui é uma região muito seca no verão. E também, quando o inverno é chuvoso, a gente tem um pouco de umidade, mas também quando o inverno não é chuvoso, é só frio e seco. E muito vento, que acaba, de certa forma, piorando ainda a situação. Só que quando chega o período de chuvas das águas, que é aquelas chuvas de primavera, verão e outono, quando o ano é bom de chuva, chove muito, pessoal, mas muito mesmo. Só que nem sempre isso acontece, como, por exemplo, o que está acontecendo aqui esse ano. Esse ano nós tivemos apenas um período, né, de 3 dias aproximadamente de precipitações, que foi quando deu umas 3 chuvas seguidas. Essas chuvas foram dia 9, dia 10 e dia 11 de janeiro. E daí para cá, até aí não tinha chovido, e de lá para cá também não choveu, apenas chuvas fracas e rápidas, assim, de 3, 4 milímetros no máximo, e garoa. E no mais, só sol quente e umidade do ar muito baixa. Então já dá para ver que a gente tem aqui essas chuvas irregulares, não somente no decorrer do período de chuvas, ou também no decorrer dos anos. Porque, digamos assim, quando tem um ano que é muito bom de chuva, o próximo ou o seguinte já não é tão bom assim, já não são tão bons assim. Então, a gente tem esse problema aqui com a distribuição das chuvas. E quando eu cultivava as minhas orquídeas em vasos, pessoal, o que é que acontece? Quando chegava o período de seca, era, assim, muito preocupante, porque a umidade do ar caía muito, orquídeas com o sistema radicular fragilizado, bem precário, porque é assim que acontece quando a gente cultiva as nossas orquídeas aí nos vasos, e pelo menos comigo era assim, e pelo que eu vejo, pelas orquídeas que eu compro aí, de orquidários que cultivam em vasos, eu vejo um sistema radicular muito precário. Não estou aqui para poder condenar nada, não estou aqui para poder dizer que esse cultivo é correto, o outro não é, até mesmo porque cada um tem aí as suas demandas e tem aí as suas necessidades. Eu que optei em cultivar as minhas orquídeas nos discos de cerâmica, porque para mim acabou se tornando cômodo. Além de ser um cultivo mais barato, é um cultivo que traz resultados excelentes. Então, quando eu comecei a perceber as minhas orquídeas se desidratando pela baixa umidade do ar, e mesmo que eu tivesse água, quanto mais eu regava, mas ao invés das orquídeas se desenvolverem bem, elas começavam a definhar cada vez mais, porque assim, a gente sabe que orquídeas gostam de umidade ambiente, não encharcamento de raízes. Então, se as orquídeas estão com um sistema radicular ali no vaso, precário, e a gente, por conta da umidade do ar, a gente rega muitas vezes, o que é que acontece? A tendência é, aquelas raízes não conseguem absorver a umidade, as orquídeas continuam se desidratando e substrato apodrece, o restante de raízes apodrece e as orquídeas começam a definhar e até morrer.
que inclusive eu perdi algumas orquídeas assim. Por outro lado, quando começa a chover e essa chuva acaba, digamos assim, se intensificando, ficando aí muitos dias, 3, 4, 5 dias chovendo direto, porque isso também pode acontecer aqui, aí já vem outros problemas também, que é a questão de o adoecimento das orquídeas. Aí vem apodrecimento de raízes também, do mesmo jeito. E às vezes as orquídeas, pelo fato da umidade do ar aumentar, elas até se reidratam, mas elas começam a morrer. Elas começam a desenvolver doenças, como por exemplo a podridão negra, a podridão bacteriana, calor, umidade, e aí vem uma série de problemas, fungos, outros tipos de fungos, e por aí vai. Então, é uma série de problemas que, de certa forma, acaba inviabilizando o cultivo. E foi o que aconteceu comigo. Inviabilizou o meu cultivo, acaba sendo um cultivo mais caro, porque eu tenho que investir em vasos. Vasos, com o tempo, começa a ressecar, começa a quebrar, o substrato também apodrece, o substrato envelhece, e, de certa forma, tem que comprar mais substrato, e esses substratos não são baratos. Imagine aí, aqui só o que está na tela, mas imagine aí aquela quantidade de orquídeas. Eu faço replante, aí eu tenho que comprar vasos. A quantidade de vasos que não vai exigir para fazer esses replantes. E ainda tem essa questão, a questão do substrato, né, que também não é barato. Imagine aí substrato para poder replantar todas essas orquídeas. Então acaba ficando muito caro e os resultados não são satisfatórios. Então não compensa. E ainda tem essas questões preocupantes quando diminui a umidade do ar nos períodos de seca e também com o excesso de chuva aí nos períodos chuvosos. Então, pessoal, por isso que eu não gosto de cultivar orquídeas em vasos. E, digamos assim, se eu optasse para cultivar em madeira, como por exemplo Sansão do Campo, uma bolachinha de Sansão do Campo, para uma orquídea de médio porte, eu não vou pagar menos do que R$10. E aí o que é que acontece? Ou até mais, se a orquídea for maior. E imagine aí essa quantidade de orquídeas aqui para eu ter que investir em Sansão do Campo, outros tipos de madeira, ou cachepô, que são mais caros ainda. Então, acaba ficando inviável e ficando muito caro e não é nada prático, pessoal. Então, são cultivos bons também nos cachepôs e nas bolachas de Sansão do Campo, mas são materiais orgânicos. Então, por mais que eles são duráveis, vai chegar um momento que eles vão se deteriorar e eu vou precisar fazer replante novamente. E sem contar que cachepôs, eu acho bonito o cultivo, as orquídeas gostam, porém, no momento de fazer o replante, é uma dor de cabeça, porque elas entrelaçam, as raízes entrelaçam ali naquelas madeiras ali, para fazer o replante ali, é terrível, porque danifica muito as raízes das orquídeas, então a orquídea sofre muito. Ou então você vai colocando um dentro do outro, mas chega um ponto que você vai ter que fazer o replante, porque o material vai envelhecendo, vai apodrecendo, você precisa trocar, e aí se torna pior ainda. Então, por isso que eu não gosto de nenhuma dessas outras formas de cultivo, embora algumas delas tragam-se resultados surpreendentes. Mas eu prefiro cultivar na cerâmica, foi uma técnica aqui que eu testei, observei excelentes resultados e hoje minhas orquídeas todas estão sendo cultivadas nos discos de cerâmica, porque para mim é barato, os resultados são maravilhosos, como vocês estão vendo aí. E inclusive eu vou mostrar aqui alguns exemplos, não dá para eu mostrar todos, mas eu estou sempre aqui uma vez ou outra mostrando aí florações e vocês veem aí as florações das minhas orquídeas como são. Então, para mim é um cultivo maravilhoso. E hoje eu estou ainda inovando cada vez mais, porque no início eu ainda comecei colocando um pouco de substrato. Então, quanto menos substratos orgânicos a gente utilizar, melhor é o desenvolvimento das orquídeas. E eu vou pegar aqui um primeiro resultado. As primeiras orquídeas eu fiz o replante com um pouco de casca de macadâmia. As que eu coloquei a casca de macadâmia, os resultados foram bem melhores. Mas aquela casca de pino, chip de coco, um veneno para a orquídea. Depois de um certo tempo, as orquídeas começam a definhar. Então, olha só aí, tá vendo, pessoal? Isso aqui é um híbrido muito bonito, um híbrido vermelho. A BLC é Disto Newberry. E olha só aqui o enraizamento. Olha só, pessoal. Essa daqui eu só coloquei um pouquinho de nada de esfagno, tá vendo? Para poder reter um pouco de umidade, para poder ela começar a enraizar, elas se adaptarem. Depois, elas por si só, olha só aí o enraizamento, tá vendo, pessoal? Raízes saudáveis, essas raízes brancas. Outro dia, a seguidora fez um comentário que orquídeas com raízes brancas assim é sinal de desidratação. Não, não é isso. Orquídeas com raízes brancas, isso aqui é sinal de muita saúde. Folhas enrugadas, que é umidade do ar baixa, desidratação. E as raízes das orquídeas, elas só ficam verdinhas quando a gente faz a rega, quando tem bastante umidade ambiente ou elas estão recém-regadas. Olha só aí, tá vendo, pessoal? Você vê orquídeas saudáveis, olha aí, ó. Nada de manchas nas folhas. Olha aí, ó. Essas manchas que vocês estão vendo aí é da orquídea mesmo. Vou pegar outra aqui para poder vocês verem, para o vídeo não ficar tão longo. Mas tem outras lá ainda mais bonitas, pessoal, porque estão uma engarranchada ali na outra.
aí não deu para poder pegar. Mas olha aí o enraizamento. As raízes, pessoal, viram tipo madeira, ficam resistentes. Parece que está secas, mas não estão secas, elas estão verdinhas aí. E é porque elas ficam até meio lenhosa, de tão velhas que elas ficam aí, ó, por baixo da cerâmica também, tá vendo? Na parte do esmalte da cerâmica, aí, ó, na parte lisa. Então, por esse motivo que eu gosto de cultivar as minhas orquídeas dessa forma. Às vezes tem uma queimadurazinha ou outra, mas isso aqui já é queimadura antiga. Mas olha aí a saúde, floresce sempre, tá vendo, pessoal? Olha só aí, ó, floresceu aí no seu período de floração. Essa daqui é uma Cattleya varneri. Então é assim que eu cultivo as minhas orquídeas. Então é dessa forma que eu vou continuar, enquanto vida Deus me der, eu vou continuar a cultivar as minhas orquídeas dessa forma. E todas as orquídeas, pessoal, se é uma orquídea de qualidade, uma orquídea saudável, elas vão se adaptar muito bem na cerâmica. Olha aí, ó, olha só esse enraizamento. Olha para isso. Orquídea saudável, olha aí, ó. Olha que enraizamento. Então, Veronice, eu optei por cultivar as minhas orquídeas na cerâmica justamente por isso. Você e os demais aí veem o desenvolvimento das minhas orquídeas e de forma barata, simples, sem bicho de 7 cabeças. E o trabalho é muito pouco, porque quando as orquídeas se adaptam na cerâmica, pronto, só as regas e adubações e elas ficam ali por muitos anos. E o melhor de tudo é que eu posso reutilizar esse disco de cerâmica, diferente da madeira, como por exemplo os discos de Sansão do Campo. Essa cerâmica aqui eu posso reutilizar quando a orquídea encher aqui o disco de cerâmica e eu quiser mudar, eu retiro ela dali, faço a limpeza, divido e depois higienizo novamente, esterilizo o disco de cerâmica e vou cultivar novamente. Então, esse disco de cerâmica aqui, pessoal, é para o resto da vida, diferente dos materiais orgânicos. Então, é um cultivo limpo, cultivo seco. E o bom de tudo é que, por desenvolver esse sistema radicular, por mais que a umidade do ar esteja baixa, como por exemplo está aqui agora, mas rapidamente, quando a umidade do ar aumenta, elas não demoram muito, em questão de 2, 3 dias, elas já estão reidratadas normalmente. Algumas demoram um pouquinho mais, mas é muito rápido para elas estarem se reidratando. Então, pessoal, é isso aí. É justamente por isso que eu gosto de cultivar as minhas orquídeas dessa forma. Então, Veronice, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o joinha, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixa lá seus comentários, dúvidas, sugestões e dentro das minhas possibilidades eu vou dialogando aí com cada um de vocês. E quem ainda não for inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações para que toda vez que eu publicar um vídeo novo, o YouTube mandar a notificação aí para vocês e assim vocês não percam ao vídeo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.